Hoje nós convidamos a professora Maíra Inês Vendrame para a gente conversar sobre a microhistória, né? Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Eduardo Grande, que são precursores dessa perspectiva, né, do campo da história, mas que influencia ciências humanas e sociais. E eu vou brevemente passar o currículo da professora Maíra Inês Vendrame, que é muito extenso, então eu dei uma resumida. Ela é mestra e doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela é professora do programa de pós-graduação em História, embora o curso tenha sido, infelizmente, fechado, mas ele vive os seus últimos dias. E ela também é professora do curso de História da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e ela é coordenadora do grupo de pesquisa em História Social, Escalas, Trajetórias e Conexões Atlânticas, GEPS. Não sei se a professora depois corrige se eu falei a sigla errado. Bom, por que eu convidei a professora Vendrame para conversar? Porque ela é uma das principais vozes acerca da microhistória no Brasil, sobretudo porque além de estudar, analisar, escrever, orientar por meio do olhar microhistórico, ela também se embrenha na tradução de textos, ela tem um intenso fluxo, uma comunicação com os pesquisadores italianos, sobretudo esses pesquisadores da microhistória. E também a professora, ela produz muitos eventos e ela tem organizado no Brasil bastante obras e livros sobre a temática da microhistória. São vários livros, aqui tem o livro que surgiu da tese da professora, né, Áreas de Vingança, mas eu queria destacar os dois últimos livros que foram organizados ao lado, O Poder da Aldeia, os dois últimos livros que foram organizados em conjunto com o professor Alexandre Kasberg, que é o Microhistória, um método em transformação, foi lançado em 2020, e o livro que está para ser lançado agora em 2023, que é o Territórios da História, o Micro, o Local e o Global. Essa conversa ela é justamente para a gente tensionar, né, o campo da microhistória com outros saberes das ciências humanas e com o contemporâneo marcado pela efemeridade da internet e das redes sociais digitais. Antes de passar a palavra para a professora Maíra Inês Vendrame, de fazer a primeira pergunta, eu já gostaria de fazer um brevíssimo resumo da microhistória, que é o que basicamente está em todo artigo ou todo trabalho que tem interesse nessa temática. A microhistória ela é uma perspectiva que surge nos anos 60, 70, a partir de publicações no caderno Storici de autores na Itália, de autores como Eduardo Grande, o Giovanni Levi, o Carlo Ginzburg e outros. Eu gosto muito da definição que está do Giovanni Levi, que é assim: por meio de um caso, um lugar, um documento, um acontecimento, lidos a partir do aumento da escala, busca identificar perguntas que possuam valor geral, que, entretanto, permitam um amplo leque de respostas. E acho também que uma coisa que o Ginzburg adverte é que a gente não pode confundir a microhistória com a história de coisas pequenas, nem tampouco com uma restrição, né, de um período, e sempre tem uma conexão desse intra com o externo, com o micro e o macro. Né? Fiz esse primeiro resumo, né, porque eu não queria chegar aqui e perguntar, professora, o que é microhistória? Mas eu queria, assim, meio que a gente passar esse muro, e eu queria um pouco explicações assim do contexto, né? Lançar a primeira pergunta para a professora relacionado ao contexto. Tem muita coisa acontecendo no mundo nos anos 60, 70 e 80, né? E a Itália não tem tanta influência, não tem. Se a gente comparar com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a França, né, ela não tem tanta influência, então eu queria entender como que uma corrente surgida na Itália, ela ganha amplitude internacional, como que ela acaba furando os muros.
Então, o que está acontecendo no mundo e, especialmente, o que está acontecendo no campo da história nesse momento? Então, eu passo a palavra para a professora Maíra Inês Vendrame. Obrigada, Gilmar, obrigada pelo convite, por abrir esse espaço de diálogo entre a história e o jornalismo. Gosto muito de conversar sobre microhistória, né? E espero conseguir responder algumas das tuas perguntas, né? Então, eu acho que primeiro é preciso entender esse contexto italiano, né? Como surge, né? A gente tem que levar em conta que o primeiro movimento desses principais historiadores, principais expoentes da microhistória italiana, que seria o Ginsburg, o Levi, o Grange, o Carlo Poni, é de constituir uma revista. Você mencionou, né, a Quaderni Storici, que é uma revista que é criada, então, nos anos 70, onde ela vai reunir os debates iniciais desses historiadores. E nessa revista eles vão discutir, vão propor uma nova forma, um novo modelo não, eles fugiam da ideia de modelo, eles queriam fugir da ideia de um novo tipo de história social. Eles estavam se opondo a um tipo de história que vinha sendo feita, então eles estavam propondo um novo tipo de história social, que contestasse alguns modelos historiográficos que simplificavam muito a realidade social. Principalmente explicações estruturalistas, visões que tendiam a dar um grande peso para as questões apenas econômicas, né? Viam os processos apenas a partir da perspectiva econômica e de uma forma muito externa e muito ampla. Um exemplo que eu gosto de utilizar muito nas minhas aulas e que eu ouvi do Giovanni Levi, e ele diz, numa das falas, ele falou que o interesse da microhistória era não só estudar os operários que iam para a greve, mas os operários que não iam para a greve, porque nem todos iam para a greve. E para essa historiografia do período marxista, que que tendia a ter muito essa perspectiva econômica, era de olhar esse grupo de uma forma ampla, não nas suas contradições internas, né, achando que todo mundo ali partilhava de uma mesma ideologia, do mesmo pensamento, existia uma consciência de classe, onde todo mundo estava em sintonia, né? Então, a microhistória, ela vai procurar questionar essas explicações muito esquemáticas e essas visões que tendiam a dar um peso maior, então, para interpretações econômicas. Na revista Storici, é importante citar o primeiro trabalho, um dos trabalhos que foi publicado nos anos em 77, no ano 77, é um artigo do Eduardo Grange, que eu considero o pai da microhistória, e nesse artigo ele vai falar dessa necessidade de se propor, de se fazer uma nova história social. Essa nova história social, então, centrada na microanálise. Ele não traz a microhistória, mas ele traz nesse texto já a microanálise. Então, seria um primeiro texto fundante, né, teórico, onde se discute algumas questões sobre o que seria essa microanálise, que depois vai se transformar na microhistória. E ele vai destacar muito nesse texto a importância do historiador atentar para o mundo relacional dos indivíduos. As relações. O mundo relacional, com quem essas pessoas se relacionam. Então, é muito
a importância de atentar para o mundo relacional das pessoas, a importância de se perceber a relação entre indivíduo, família, comunidade e um mundo externo, e uma outra escala, né? Então, ele já vai trazendo essas escalas, essas agregações, essas afinidades entre família, comunidade e uma outra esfera, e esse mundo relacional. Esse impacto internacional, que a tua questão ela traz várias, né? Que é um pouco entender essa amplitude, né? essa amplitude da microhistória. A revista Quaderno Storiti, ela tem seu auge nos anos 80. Nos anos 90, ela acaba que enfraquecendo, há uma divisão desses historiadores, esse projeto da microhistória se fragmenta, né? E esses historiadores vão ter carreiras internacionais, né? Nós vamos ter, por exemplo, o Carlo Ginzburg vai trabalhar muito em universidades norte-americanas, né? O Giovanni Levi também vai atuar em universidades europeias, mas o Ginzburg vai ficar muito tempo nos Estados Unidos. E aí vai levar, né, todas essas discussões da microhistória para além das fronteiras nacionais. Só que, se num primeiro momento a discussão da microhistória na Itália começou como uma crítica muito política, né, com essa produção da esquerda, essa historiografia produzida pela esquerda, que era uma crítica que esses historiadores estavam fazendo, ao sair das fronteiras italianas, né, ao ganhar essa dimensão e esse diálogo internacional, vai se começar a se definir mais essa perspectiva metodológica da microhistória. Aí o debate vai ser muito metodológico, vai se refinar essa discussão sobre a microhistória como uma perspectiva metodológica acima de tudo. Ela é método, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, e acredito que em algumas das perguntas essa questão vai retornar, né, que essa discussão sobre a definição de microhistória, que você, na sua fala inicial, apontou já, né, microhistória enquanto método. É importante também destacar que os ex-orientandos, ex-alunos do Giovanni Levi e do Carlo Ginzburg também vão se inserir em universidades europeias, francesas principalmente. Aí nós vamos ter o Grande, nós vamos ter a Simone Cerutti e a Sabina Loriga e outros historiadores que foram orientando desses principais expoentes da microhistória. Professora, muitas são as correntes que vão aparecer na leitura, seja do Giovanni Levi, seja do Carlo Ginzburg, seja do Grande. Então, vários autores como Freud, Hobbes, Warburg, o Bloch, o Vladimir Prop, inúmeros outros vão acabar aparecendo, e várias correntes também. Marxismo, os estruturalistas, o pós-estruturalismo francês, principalmente, o novo historicismo dos anos 90, os pós-modernos, principalmente o Certeau. E aqui a gente ficaria, né, assim, uma semana conversando sobre cada cotejo da microhistória com cada um desses campos, e eu escolhi só um, né, que é o pós-estruturalismo. Eu queria entender melhor, porque enquanto está ocorrendo esse movimento da microhistória ali na Itália, está ocorrendo na França, né, muito forte o Michel Foucault, Derrida e o Deleuze, e eu queria entender melhor essa relação, né? Então, a pergunta que eu faço para você é
Eu queria entender melhor essa relação. Eu não entendi muito bem a crítica que o Carlo Ginzburg, por exemplo, faz à história da loucura e a análise que o Foucault faz sobre o Pierre Rivière. Então, eu queria que você me explicasse didaticamente essa tensão. Só antes de entrar nessa tua nova pergunta, eu vou fazer referência a um texto que tem nesse livro aqui, que é Ensaios de Microhistória, que eu publiquei, que é um texto do Maurício Gribaldi, e neste texto, que é intitulado A Longa Marcha da Microhistória, da política à estética, aonde ele vai falar um pouco desse percurso inicial da microhistória, que deixa de ser, que nasce de uma contestação política, de uma crítica que esses primeiros expoentes vão fazer a um tipo de história, que era linear, teleológica, que não via a complexidade, não via a agência do indivíduo, o indivíduo era preso às estruturas, é como se o indivíduo não pensasse, né? É como se o indivíduo não tivesse uma racionalidade, não agisse, não negociasse. Então, eles vão criticar esse tipo de história, que era uma história muito sem movimento. A ação do indivíduo que causava ruptura em movimento não era vista nesse tipo de história, né? A ação do indivíduo, e aí quando a gente pensa que indivíduo causava a ruptura, aí pensar em grupo, né? A classe, sim, mas não tentar ver essa classe, esse grupo por dentro, nos seus diferentes grupinhos e nas consequências das ações de cada indivíduo. Ou seja, a classe não é uma só, ela não é homogênea, o grupo não partilha das mesmas ideias. Então, o Gribaldi vai trazer essa discussão nesse artigo e vai responder um pouco essa tua pergunta deste momento inicial da microhistória, né? E como ela vai, então, se tornar, vai trazer uma discussão num segundo momento, que é a discussão de método. E a isso eu já ligo a tua pergunta. A microhistória vem para ver a ação do indivíduo, para dar protagonismo para o indivíduo, para ver a agência do indivíduo, para trazer complexidade para a realidade social. Ela vai, de certa forma, mostrar como esse indivíduo joga com as estruturas. As estruturas não são uma jaula onde esse indivíduo fica preso e não consegue afastar um pouco as grades, não consegue fazer nada, não joga, não mexe, ele está preso nas estruturas. A microhistória diz não, ele não está preso nas estruturas. Os indivíduos jogam a todo momento com as estruturas, a partir de uma racionalidade, a partir de uma lógica, e essa lógica, essa racionalidade, ela precisa ser compreendida pelo historiador. Essa complexidade do social, dessa relação entre estrutura e agência, precisa ser trazida, precisa ser explorada. A estrutura não deixa o indivíduo imóvel. Eu acho que isso fica muito evidente no Queijo e os Vermes, né? Que o Menoca, a todo momento, e o Ginsberg até fala isso, que a gente não tem como enquadrar ele. Ele é um ponto fora da curva. Nem sei se o Ginsberg utiliza esse termo, mas ele é um ponto fora da curva. Ao mesmo tempo, ele é um leitor, ele não se enquadra. Exato. E esse ponto, ele usa, em algum momento ele fala exatamente, acho que ele coloca esse exemplo da jaula, né? Em algum momento, em algum texto dele, ele fala sobre isso. E é exatamente por ser esse ponto fora da curva, por ser um sujeito excepcional, ele revela, ele traz coisas interessantes para entender essa realidade social que é tão complexa, né? De um determinado período.
Eu queria saber, professora, como foi a recepção da microhistória no Brasil, porque me parece que os primeiros livros do Ginsburg, por exemplo, vão chegar em 87, 88, né? O Queijo e os Vermes e os Andarilhos do Bem chegou depois do Queijo e os Vermes, mas ainda não é tanto o debate sobre o método, né? Eu queria saber como que foi a recepção, então, da microhistória no Brasil, nos anos, então, 80 ou 90, e o que a professora está sentindo falta ainda hoje, né? Porque eu vejo que a professora, o Carlsberg, estão no movimento de tentar melhorar e fazer uma articulação. Às vezes eu penso, né? Eu até coloquei isso numa das perguntas ali, se não há um superdimensionamento do Ginsburg frente aos outros, um apagamento, por exemplo, do Levy ou do Grande. Enfim, eu queria que a professora desse um panorama da recepção da microhistória no Brasil. Começar pelo final da tua pergunta, né, que é essa questão do um superdimensionamento do Ginsburg. Eu acho que não, assim, eu acho que tem a ver com um pouco com essa trajetória internacional, né, do Ginsburg. Se a gente for ver o Grande ele morre, né, prematuramente, né? Ele morre em 99, numa viagem que ele estava fazendo para a Inglaterra. Mas ele é considerado o principal expoente, o pai da microhistória, né? E de uma microhistória que vai influenciar muito produção historiográfica no Brasil, a partir já dos anos 90, mas principalmente a partir dos anos 2000, né, e 2010, que é o período também que eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado. Então, nós vamos ter uma historiografia no Brasil que vai estar muito preocupada em estudar o Brasil colônia, que vai se utilizar dessas ferramentas da microhistória, que vai achar interessante o diálogo que a microhistória faz, lá desde o seu início, com antropologia, ou seja, a microhistória, ela estabelece um diálogo com a antropologia e com outras áreas do conhecimento, e isso é muito bom. Sem isso querer cortar, professora, desculpa, mas acho que principalmente a questão da feitiçaria, da bruxaria, exatamente. Né, como um ponto relevante, né? Exatamente. E o Grande é o professor italiano que vai passar um tempo na Inglaterra e vai estabelecer uma discussão muito profícua com a obra do Thompson, né? E o Thompson estuda mundo operário, e está preocupado com uma história vista de baixo, ele está preocupado com a experiência dos operários, ele está preocupado com a experiência das pessoas comuns, né? E da relação entre o social e o cultural, ou seja, de não separar o social, o econômico e o cultural, como se fossem coisas separadas, como se as pessoas agissem só por uma questão puramente econômica e aquela ação não tivesse sendo orientada por questões culturais, sociais. Então, esse diálogo e a leitura da obra do Thompson vai ser muito importante para fomentar as primeiras discussões da microhistória na Itália. E quem vai trazer essas discussões para a Itália vai ser o Grande, né? E ele vai, inclusive, traduzir uma das obras do Thompson na Itália, que vai ser publicada na Itália, né? Então, é muito importante chamar atenção para essa participação, para essa contribuição do Grande, que vai abrir esse diálogo com a historiografia inglesa e com essa perspectiva de uma história vista de baixo,
E o Grande não teve as suas obras publicadas fora da Itália, né, a não ser alguns artigos, né? Isso também explica o fato de que a produção do Grande não tenha ganhado, o Grande não seja tão conhecido, né, fora da Itália. E eu confesso que os livros do Grande, quando eu li pela primeira vez, no doutorado, eu tive muita dificuldade para entender, ou seja, ele não é uma leitura fácil, né? É uma leitura muito densa, né? Talvez esteja aí também um dos motivos pelo qual as obras não foram traduzidas, né? Elas têm uma densidade, assim, que a gente, que torna difícil a tradução, né, e também depois, principalmente a tradução, e ele faleceu em 99, como eu disse. Com relação à influência da microhistória no Brasil, primeiramente, eu já falei um pouco do Levi, né, a partir dos anos 90, 2000, e aí antes nós vamos ter o Ginsburg, na minha visão, é o que primeiro impacta a produção historiográfica brasileira, principalmente por conta das discussões sobre história cultural também no Brasil, né, nos anos 80, e na sequência também. Então, é por aí que o Ginsburg ele vai acabar entrando, as discussões sobre microhistória vão entrar antes, né, dessa microhistória, que eu não gosto muito dessa separação, mas existe uma separação que se coloca o Ginsburg como um historiador da história cultural e o Giovanni Levi e o próprio Eduardo Grande como historiador da história social, né? Ou seja, um estaria mais preocupado com as questões da cabeça, as questões mentais, as questões das crenças, as questões e os outros, né, os outros dois, o Levi, principalmente com as questões econômicas, né, e com as questões sociais, né. Eles negam, né, que eles não gostam dessa separação, e eu também não gosto, até porque a microhistória procura quebrar com isso, né, mas eles, por conta dos objetos de pesquisa de cada um deles, a gente percebe a atenção que cada um deles vai dar pro cultural e pro econômico, né? Ou seja, o Levi vai estar mais preocupado com o mundo camponês, as estratégias de reprodução econômicas e sociais no mundo camponês do antigo regime. E o Ginsburg vai estar preocupado muito com as questões culturais, né, com a circulação entre uma cultura erudita e uma cultura popular do século XVI, né? Então, mas eu confesso que nos últimos anos, a partir de 2010, e eu não sei, pode ser que seja uma visão, eu estou falando de um lugar, né, de uma pessoa que foi fazer um intercâmbio na UFRJ, onde tinha uma discussão muito forte de Giovanni Levi e Grande. Eu fui para a UFRJ cursar algumas disciplinas exatamente para ter essas discussões, né? Eu confesso que nas últimas 2 décadas, o que eu vejo é uma influência muito maior do Giovanni Levi do que do Ginsburg, do que da proposta, né, do Ginsburg. Porque a gente não pode dizer que eles entendem a microhistória de forma diferente. Não, eles não entendem a microhistória de forma diferente. Mas a microhistória se caracteriza por diferentes experiências historiográficas, por conta dos temas de cada um. E dos problemas que eles vão lançar, né, nas pesquisas, né, das perguntas que eles vão tentar responder em suas pesquisas. Mas eles compartilham de muitas ideias, né, como a que dá importância para o micro, ou seja, a relevância para o micro, a análise
a partir do microscópio. Talvez, uma pergunta que surgiu agora, talvez a gente pudesse chamar microhistórias no plural. Não Sim, sei. sim, Até, sim, sim, sim. até a professora tem um termo que eu não vou lembrar do novo livro, que é um termo que vocês grifam, não sei se é microhistórias em rede, alguma coisa, nesse sentido, assim, de enaltecer justamente essas várias perspectivas. Eu Sim. queria, eu queria partir agora para a crítica à microhistória. Quer dizer, nós temos vários pontos, né, assim, por exemplo, de que esse método ele não é científico ou que ele é antiético do ponto de vista porque ele tem uma relação maior entre o pesquisador e o objeto, talvez que é relativista, ou que talvez. Só um minutinho, deixa eu ver se a minha mãe vai. Pronto. Ou que talvez o Ginsberg ele ficcionaliza. Tudo isso a professora já sabe que é recorrente, né, professora? Uhum. Então eu queria saber se, assim, nas suas relações de banca, nas suas relações com seus alunos, quais são as críticas, os perigos, os cuidados que a professora adverte acerca da microhistória. Eu meio queria, porque como a nossa primeira conversa, né? Eu nunca tive aula com a professora, eu queria saber o que exatamente isso, assim, quais são as críticas da Maíra Inês Vendrame, da que ela salienta, olha, toma cuidado aqui. Eu queria saber isso. Eu acho que esse termo microhistória ele acaba sendo ruim para a gente que utiliza essa perspectiva metodológica, né? Porque dá a impressão, as pessoas entendem, né? Quem não tem uma leitura muito grande e não procura se aprofundar, de que é algo pequeno, de que é uma historinha pequena, de que é uma micro historinha. E não é isso. A verdade, e essa é uma confusão que ainda, apesar de nos últimos anos, por conta desses eventos, por conta do incessante debate, né, a coisa melhorou, ainda a gente encontra na academia também pessoas que compartilham dessa compreensão de microhistória, ou seja, que ela está ligada ao objeto, a um tipo de objeto. Quem estuda, quem faz trabalho de microhistória é alguém que estuda um padre doido que morreu de uma forma trágica numa aldeia. Quem faz microhistória é quem estuda o assassino, é quem estuda figuras excepcionais. Quem faz microhistória é quem estuda a aldeia. Então, como se a microhistória estivesse ligado a um tipo de tema e a um objeto específico, a alguns objetos, e não. Você pode utilizar a microhistória para fazer qualquer tipo de história, porque é uma perspectiva metodológica, ela é método, e esse método parte do princípio de que você coloca, você utiliza o microscópio, como se você utilizasse o microscópio, né, para ver coisas que a olho nu você não consegue ver. E utilizando o microscópio, você aproxima a lente, você olha de perto o documento, você olha de perto o teu objeto, você vê coisas que você não veria se você olhasse mais distante. Então, eu acho que um dos cuidados primeiro é esse, é de entender a microhistória com uma perspectiva metodológica e que ela não está ligada ao tamanho, né, do objeto que você vai analisar, né? Pode ser, por exemplo, a trajetória de alguém desconhecido que não teve
relevância política, né? Não foi um presidente, não teve um cargo político, não foi um grande comerciante, como pode ser também de alguém que foi. Então, desde que tenha fontes aonde você consiga, a partir dessas fontes, e aí é importante, lançar perguntas interessantes para essa fonte, para essa trajetória, para esse percurso, para essa vida, que pode ser uma vida bem-sucedida, né, ou uma vida marcada por fracassos, né? Que pode ser de personagens que tiveram grande relevância política, como de personagens que não tiveram uma relevância política a nível local, regional, nacional. E a ideia também de que o individual, seja o percurso individual, o local ou o episódio, são sempre apenas os meios para tu chegar, para o pesquisador chegar a questões. Nunca é o fim. Estudar um povoado, estudar o Menóquio, é sempre a porta de entrada para se entender questões maiores do período que vão além do Menóquio. Então, o fim nunca é o personagem, o fim nunca é a aldeia, o fim nunca é o fato excepcional, o percurso diferente, não. É o que você consegue trazer, né, de perguntas relevantes a partir daquela sua análise daquele percurso, daquele personagem, daquele episódio, daquele caso que você vai analisar. Você colocou no início, né, Gilmar, no início da tua fala, né, que uma das afirmações do Giovanni Levi para definir a microhistória, né, e essa ideia de que a microhistória, ela deve trazer perguntas gerais, né? Ela estuda casos específicos, mas ela tem que trazer perguntas gerais. Então, as respostas específicas são diferentes. Se eu for estudar 2 indivíduos que viveram em Porto Alegre, viveram no mesmo bairro, ou até da mesma família, da mesma parentela, eles vão ter trajetórias diferentes, né? As respostas vão ser diferentes, mesmo eles vivendo no mesmo lugar, mesmo eles vão fazer escolhas diferentes. Mas a partir do percurso desses indivíduos, eu preciso trazer perguntas de relevância geral, né? Então, as respostas são específicas, mas as perguntas têm que ser gerais, né? Porque a microhistória, ela nunca é história local, ela nunca é história do caso só. Ela tem que dialogar com um geral, ela tem que ver um contexto que é um contexto mais amplo. E como fazer isso? Como fazer isso na análise? Lançando questionamentos para essa fonte. Fazendo uma leitura densa dessa fonte. Lendo, trazer, por exemplo, os filmes. O que você vai trabalhar na sua tese, ou que você já trabalhou, as fontes que você trabalhou já no seu mestrado, né? Momento que foi produzido, quando foi produzido, por quem foi produzido, que intenções, o que queriam, a que público se destinava. Tem um monte de questões aí que tu pode trazer, que tu deve analisar, investigar e encontrar outras que vão te propiciar criar uma problemática maior, que vá além daquele filme específico, que seja uma problemática maior, que saia daquele filme, mas ela sai do filme, mas ela pode se transformar numa problemática para entender outros tipos daquele mesmo gênero, naquele mesmo período,
Então, essa é um pouco um dos cuidados que a gente tem que ter com a microhistória também. Ao mesmo tempo que aqui eu falei o que ela faz, é um pouco advertindo, né, para aquilo que não se cair, então, achar, né, que a microhistória ela é a historinha local e de que a historinha local é representativo do geral. Não, isso também acontece muito. Nós temos por conta desse grande impacto que essa produção, esses historiadores italianos tiveram, né, no Brasil, os tipos de... As pessoas, nem sempre os trabalhos seguem, né, conseguem manter essa sintonia, né, com as orientações dos expoentes da microhistória, ou seja, ainda a gente vê trabalhos que ficam só no local e não conseguem trazer uma problemática maior a partir daquele estudo denso, detalhado, intenso de um local. Professora, eu não lembro o nome do autor que também trabalhava com a questão da feitiçaria, acho que ele lançou um livro em 57, e aí ele fez uma crítica, eu acho, em 76, do Andarilhos do Bem do Ginsberg. Não sei se é Terente, algo assim, eu não lembro o nome dele. Enfim, eu tentei até pesquisar aqui rapidamente, eu não localizei, mas enfim, quando a gente transcrever a entrevista, eu coloco na nota. Mas enfim, uma das críticas que ele faz aos Andarilhos do Bem é que o Ginsberg, ele, por exemplo, ele advoga por uma diversidade de documentos, que eu acho que a diversidade de documentos é uma das coisas que mais me interessa na perspectiva da microhistória, mas, ao mesmo tempo, o Ginsberg não utiliza uma diversidade que não seja inquisitorial. E ele fala assim, o Ginsberg poderia ter usado a cartografia aqui para mostrar melhor a questão da feitiçaria, enfim, toda essa rede que ele trabalha a partir dos Andarilhos do Bem. Enfim, a professora pode concordar ou não concordar, pode dizer os seus argumentos, mas a partir disso, eu também, embalado nessa questão da diversidade de documentos, eu queria saber se a professora ainda não acha que há uma reticência, não tem muita utilização ainda de fotografia ou de cartografia, embora eu saiba que eu li bastante trabalhos da professora. Na tese, por exemplo, tem muito print, impressão de jornal, mapas. O Diego Galeano, por exemplo, no seu livro organizado por você, Microhistória, um método em transformação, tem bastante imagens, fotografias das pessoas nas vilas. Então, eu queria saber isso, assim, você não acha ainda que há uma reticência no uso de outros documentos, como fotografia, e também uma passagem de muro, quer dizer, começar a utilizar toda essa produção de documentos do contemporâneo, né? Games, pornografia, filmes, séries, e tudo isso que a gente... memes, enfim, então eu coloco essa discussão para você, para a gente começar a entrar na questão da internet e na questão das redes sociais digitais. Eu acho que sim, Gilmar. Eu acho que a microhistória sempre principalmente Giovanni Levi, né? Se a gente olhar, seguir um pouco a experiência historiográfica do Giovanni Levi, mas também do Grande, de outros historiadores brasileiros que adotaram essa perspectiva, se inspiraram nessa perspectiva, há uma defesa, sim, grande à heterogeneidade de fontes, né? Então, isso é muito importante, né? Para você conseguir lançar perguntas para aquele teu documento, para aquele teu personagem, é preciso que tu olhe para outras fontes também. É preciso que tu leia
outras fontes para te entender os contextos da época e os contextos que influenciaram, né, de certa forma, o personagem, aquele momento. Então, e eu acho, sim, que fotografia deve ser utilizada, narrativas orais, tudo é válido, tudo é válido. E como a microhistória é uma perspectiva metodológica, né, eu acho que agora, nesse período pós-pandemia, isso tem ficado mais evidente, né? O quanto começou a se discutir, né, a importância de se utilizar essas outras fontes que agora estão acessíveis, né? Antes a gente tinha uma certa dificuldade até de acessar e as coisas se aceleraram muito, né? E aí agora você consegue acessar outras fontes que estão em arquivos, inclusive, de outros países, né? E mapas, fotografias e até arquivos audiovisuais, né? Onde você consegue trabalhar, inclusive comparar, fazer análises comparativas. Isso a microhistória também recomenda, né? Ou seja, às vezes de coisas que algo que um filme, um game aqui do Brasil, de um determinado período, com um filme, um game lá do outro lado do mundo, comparar, e na comparação você aí conseguir encontrar uma problematização maior, né? Então, porque é uma seleção muitas vezes arbitrária, né? Que você vai fazer, porque quem produziu o game e o filme, eles nunca se viram, não se cruzaram, né? Mas eles estão vivendo talvez num contexto, sendo influenciados por um movimento, né? E aí, a partir disso, do conhecimento que o pesquisador vai ter disso, ele vai conseguir entender e elaborar essa pergunta, né, geral para a sua pesquisa. Com relação à crítica que é feita ao Ginsburg, sim, o Ginsburg trabalhou, por exemplo, no Menóquio, né? Ele trabalha com os processos do Menóquio. Só que o Ginsburg, para encontrar o processo que ele considera excepcional do Menóquio, ele teve que trabalhar com muitos processos. Muitos processos. Até porque trabalhar com muitos processos ajudou ele a entender o contexto de produção daquele tipo de documento. Ajudou ele a entender o contexto, a ver qual processo era excepcional também. A escolher um, que era o do Menóquio. Ele podia ter escolhido o outro, mas ele escolheu um porque o conhecimento dele de processo inquisitorial, ou seja, tempo de pesquisa, horas e horas em arquivo, dias, meses em arquivo, fez com que ele identificasse um documento excepcional e que era revelador, que a partir daquele ele conseguia ver coisas que nos outros ele não conseguia. Era um documento revelador de normas, era um documento que revelava práticas e um universo que não era possível de ser compreendido nos outros processos que ele analisou, porque não apareciam, porque os outros processos não tinham um Menóquio que era não tinha um Menóquio que queria encontrar interlocutores a todo momento para falar das suas ideias. O Menóquio era alguém que não conseguia encontrar interlocutores na sua aldeia. E ele foi encontrar interlocutores entre os inquisidores. Quando você lê o livro do Ginsburg, a vontade que você tem, você está lendo, você tem vontade de dizer assim, para, Menóquio, não faz isso, para, silencia. Mas ele fala mais, ele fala sempre mais. E ele expõe as visões que ele tinha sobre criação do mundo, sobre criação do homem, sobre a virgindade de Maria. Tá? Então, ele fala isso para os inquisidores. Nisso está a excepcionalidade dele e do documento. O documento é muito rico porque aí vai revelar o que o Menóquio lia. Quem ele leu para ter essas ideias?
o Ginsburg também teve que ir atrás de uma historiografia, ou seja, tentar entender um pouco quem o Menóquio leu, para ter aquelas ideias, né, contestar a virgindade de Maria. Ele lia uma literatura que não era uma literatura que naquele momento, por conta da imprensa, estava acessível, né? Mas ele era um alfabetizado. E era raro ter alguém alfabetizado numa aldeia do século XVI, num grupo de moleiros. Não era comum. Então, o Ginsburg, ele não fica só num processo ou em dois, ele tem um conhecimento de processos historiais muito grande, e ele também tem um conhecimento, e aí, de autores da época, né, de teorias da época, que possivelmente o Menóquio teria lido, e aí ele usa essas leituras, ele faz essas leituras para entender as ideias do Menóquio, para dar base para as ideias do Menóquio, para imaginar quem o Menóquio leu, que livro o Menóquio leu para ter aquelas ideias. Percebe que é um exercício também de imaginação, né? Que a história tem que fazer isso, né? A história tem que trabalhar, porque a gente não encontra as provas, tudo claro nas fontes para a gente. O historiador precisa fazer esse exercício constante de imaginação, mas não é uma imaginação que é livre, solta, é uma imaginação que ela se assenta, né, em algumas coisas que são concretas, como os livros que circulavam na época, que poderiam ter sido lidos pelo Menóquio, ideias que ele ouviu de alguém. É verdade que o Ginsburg, por exemplo, não, e é uma crítica que é feita ao trabalho do Ginsburg, mas aí ele teria feito um outro trabalho, que é construir a rede do Menóquio, os interlocutores da aldeia do Menóquio. Essas pessoas quase não aparecem no livro, né? Com quem ele se relacionava, com quem ele dialogava, com quem essa rede, quem moía lá, vinha solicitar os seus serviços de moagem. Se fosse o Giovanni Levi estudando o Menóquio, provavelmente ele teria desenvolvido mais esse lado. Ele daria mais atenção para essas questões. Para essa questão relacional, ele ia acessar um outro contexto que não aparece na obra do Ginsburg, porque ele teve que fazer seleções. Ele teve que selecionar, ele não podia trabalhar com tudo. Prof, eu queria fazer uma leitura de um trecho da professora lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que eu acho que ela traduz muito bem o contemporâneo, e eu queria inserir o historiador, né, nesse contexto. Então ela diz assim, então, que o mundo contemporâneo, as redes sociais digitais, enfim. Então ela diz que trata-se de toda uma nova cultura da memória que subverte os princípios do arquivamento tradicional, baseado na lógica de seleção, do descarte e da organização de documentos. E aí ela faz uma pergunta, né, nesse livro Memória da Amnésia. Como lidar no campo da preservação e da conservação com arquivos que somem, obras que param de funcionar, serviços que desaparecem de um dia para o outro. Então ela está lidando com o efêmero, né, da internet, com essa coisa dos arquivos serem corrompidos, de repente, nós estamos nessa configuração aqui do Google Meet, daqui 10 anos já é diferente. Então, nesse universo do digital, onde as coisas desaparecem rapidamente, e tem um discurso todo de preservação na internet, um discurso que as coisas ficam melhores conservadas na internet, mas ao mesmo tempo tem toda essa questão das coisas sumirem, né? Os arquivos, os documentos e os arquivos.
E eu queria meio que uma opinião da professora, né? E o historiador nesse universo, que as coisas somem, ou se não somem, são a questão da própria autoria, né? Das coisas serem refeitas, pirateadas e fraudadas. Então, lança essa pergunta, né? Qual que é o papel do historiador nesse cenário e como que isso implica no método também, né? Para a gente trabalhar nesse contemporâneo tão veloz que as coisas somem. Enfim, lança essa pergunta para a professora. Eu acredito que a pandemia evidenciou, né, tudo isso, né? Deixou bem evidente essa questão da efemeridade documental, né? E nunca se produziu tantos documentos, né? Online, virtuais, e aí vídeos, e eu penso só em diferentes tipos de documentos, né? E que fica um tempo muito pequeno, né, na rede, e muitas vezes você não consegue mais acessar esse material depois, você não encontra, ele desaparece, você não tem mais acesso, perdeu, né, e há um problema, porque como é que você depois vai citar, né, vai comprovar essa fonte, vai disponibilizar o link do site, do arquivo, para que outro pesquisador possa ir ver, né, olhar aquele documento. Você não pode utilizar. Mesmo que você tenha criado um acervo, né, baixado, você não consegue utilizar. Então, eu lembrei, quando você falou dessa questão, eu lembrei do filósofo, né, polonês, do Bauman, né, que ele vai dizer que a gente vive numa sociedade líquida, né, onde as coisas... e aí não somente os documentos, mas as relações, né, elas são muito efêmeras, elas são muito frágeis, elas são superficiais, elas são momentâneas, né. E, por outro lado, nós temos também aí as grandes empresas de tecnologia que estão armazenando dados, né? Ou seja, então, em algum lugar, muita coisa está sendo guardada, né? Está sendo conservada, e que são grandes companhias, com imensos bancos de dados, que já são considerados aí bens muito valiosos, né? E com informações da gente, né, detalhadas, né? E é um perigo, né? Como é que isso vai ser utilizado depois no futuro, né? E aí eu acho também que, voltando um pouco à tua questão anterior, como a microhistória é método, as perguntas e as fontes, elas surgem no andar da nossa vida, né? Então, ela está sempre se transformando. Não existe fonte que não possa ser utilizada para microhistória, né? E não existe um tipo de temática que você não possa trabalhar. E ela está mudando justamente porque eu acho que ela tem uma vitalidade muito grande, a microhistória, porque ela é o método, ela não se prende a um tipo de temática, ela não se prende também a um local específico, ela tem essa questão que é sempre uma relação com algo maior, é um local, mas uma relação com algo maior. Então, isso eu acho que é o que torna, o que dá, concede essa vida longa, né, a essa perspectiva metodológica. E um dos medos que eu tenho, assim, que eu acho que é prejudicial para a microhistória, e essa microhistória que defendida muito pelo Ginsburg, pelo Levy, é que a microhistória, ela demanda tempo, dedicação na pesquisa, leitura de fontes, né?
e uma leitura densa dessas fontes, uma qualidade na leitura dos documentos, né? Quando eu digo uma leitura densa, é aquela leitura atenta, é aquela leitura que não é só, como eles dizem, quando eles estudam o lugar, eles dizem, eu não estudo o lugar, eu estudo no lugar. Então, é você se inserir dentro, demanda tempo, demanda atenção, demanda você, muitas vezes, ficar uns par de meses em cima de um maço de documentos, ou de um filme, ou de uma série, vendo todas as possibilidades possíveis, lendo outros autores para tentar entender, para tentar lançar um foco de luz num determinado aspecto, e muitas vezes a gente não tem esse tempo. Por conta de prazos, por conta dessa vida acelerada, a gente não tem esse tempo, e isso prejudica a pesquisa. Isso prejudica os resultados da pesquisa. E se, por um lado, a tecnologia nos ajuda muitas vezes a localizar os documentos nos arquivos online que a gente tem, né? Um exemplo é a Biblioteca Nacional. Você digita uma palavrinha ali, um nome de alguém, um evento, uma data, algo, e você encontra, localiza o periódico no mês, no dia tal, você localiza. Há um tempo atrás, isso não era possível. E o que o historiador fazia? O historiador ia lá, sentava no arquivo, pedia todos os periódicos daquele. Levava tempo, levava mais tempo. Mas, por outro lado, o historiador ia compreender e analisar aquela reportagem específica daquela página, onde aquele nome aparece, de uma outra forma. Se você faz a busca rápida, você deixa muita coisa de fora. Sentar e ler um jornal todo e ver em qual coluna a reportagem aparece, que assuntos antes estão sendo tratados no jornal, isso te dá um contexto. Depois, quando você for narrar o seu trabalho e interpretar aquela informação, você vai ter um contexto, porque você tem esse conhecimento de contexto, por conta dessas leituras. Então, eu acho que a gente perde muito, né, com os documentos na rede, né, com essa aceleração, com essa facilidade de encontrar informação, a gente perde, mas a gente ganha também, né, a gente ganha tempo, a gente ganha, muitas vezes, informações que a gente nunca iria conseguir localizar, tem os prós e tem os contras. Mas uma das coisas que me preocupa mais é essa questão da aceleração, né? E de deixar passar informações super importantes num documento. Se você pegar ele lá no arquivo e ler ele, você vai ver o que está em nota de rodapé, você vai ver detalhes, coisas que para a microhistória é muito importante. E ele na sua tela, isso não te chama atenção, é difícil atentar para esses detalhes, que são aqueles detalhes que o Ginsburg diz que são detalhes, aquilo que aparece nas entrelinhas, que são os indícios também, aquela palavrinha, aquele termo, que pode ser uma porta, uma chave, como a palavrinha Benandantes, né? Ele leu umas centenas de processos inquisitoriais e, num determinado momento, chega um processo para ele, lá nos depoimentos, alguém fala essa palavrinha, Benandantes. Ele poderia ter passado por aquela palavrinha, não ter dado importância, era mais um processo inquisitorial. Mas ele parou e tentou entender o que era, o que significava para aquelas pessoas Benandante. Qual era o sentido? Aí é como se fosse um enigma, né? Ele foi atrás,
Aí é o indício, né? O indício, aí o paradigma indiciário do Ginsburg, né? O indício que te leva. Como é captar indícios quando a documentação ela é toda digitalizada? Essa é uma boa discussão. Eu queria trazer também para essa discussão entre a microhistória e todo o contexto contemporâneo a partir da sua tese Áreas de Vingança, né? Porque ali você também faz um trabalho de mostrar as redes de uma vila, né? As redes de relacionamento de uma colônia, né? Silveira Martins, a partir da morte do padre Sório. E aí tem todo também uma questão da religiosidade que está em tensão com as questões de feitiçaria, de bruxaria, e toda essa questão de feitiçaria e bruxaria, enfim, ela também ela afeta também no contemporâneo, né? Parece que tem um fetiche, por exemplo, com a imagem da bruxa que aparece não só em filmes, mas vira produto, né? Vira produto, vira skin, vira, enfim. E também tem todas umas práticas, né? Porque o que eu gostei muito do Áreas de Vingança meio que acontece um conselho que decide não levar para frente um inquérito. E é aquele conselho que define meio que omitir, né, o caso. E eu pensei isso no contemporâneo, vários momentos ou várias situações em que acontece conselhos e a gente poderia fazer uma tradução, né, desse conselho a partir de uma sociedade, por exemplo, do cancelamento, ou, por exemplo, essa questão principalmente a mulher que é vítima da exposição de nudes, né, a partir dos companheiros que querem cometer algum tipo de vingança contra a mulher, exposições de outras ordens. E, enfim, a pergunta enfim, o que fica evidente é que esse tema da feitiçaria, da bruxaria, ela ainda está muito forte no contemporâneo, inclusive virando produtos, né? A gente tem vários podcasts de sucesso e filmes e lidando com o tema da astrologia, enfim. Mas a minha pergunta que eu jogo para você é se você não acha que existe um culto à vingança, né, exacerbado no contemporâneo. Eu fiquei muito tentando espelhar assim a colônia Silveira Martins com os atos de hoje, né? Que não aconteceu exatamente esse ano, mas alguns anos atrás, 6, 7 anos atrás, por exemplo, no Guarujá, apontam uma bruxa na rua e acabam espancando ela, né? E também nós temos toda uma produção de filmes, de séries, de vários produtos midiáticos que enaltecem a vingança. Então, assim, só sintetizando a pergunta, você não acha que existe um culto à vingança exacerbado no contemporâneo? E principalmente nesse contexto das redes sociais virtuais, né? Porque a professora lida com uma rede social que se dá ali a partir dos imigrantes italianos, e como que a gente pode espelhar isso, né, hoje em dia. Acho que eu falei demais, não ficou confuso, professora, a minha pergunta? Mas a gente pode conversar um pouco sobre isso, assim. Eu acho que sim, eu acho que há um incentivo à competição, né? Há um incentivo à vingança também. E eu lembro desse caso e de outros casos de linchamento, né, aonde são linchamentos que ocorreram em cidades, tanto em meios urbanos como no meio rural, no Brasil, na época contemporânea, e que guardam relação, né, com esses episódios que eu analisei, que são episódios do século XIX ou do início do século XX, né, onde um grupo de pessoas se une, se articulam para punir
E isso que é o interessante da microhistória, ou seja, o meu trabalho, ele, o laboratório é o lugar, é um grupo, mas ele traz essas problemáticas da violência, de práticas de justiça, né, numa comunidade de camponeses que pode ser levado para entender outros lugares na época contemporânea ou no mesmo período, né? E em diferentes contextos, seja brasileiro ou não brasileiro, né? E aí vão entrar as questões de racismo, que vão aparecer muito, vão entrar as questões étnicas, vão entrar as questões de gênero, né? Ou seja, isso não perdeu ainda hoje. Hoje a gente ainda precisa analisar a intersecção desses diferentes fatores quando a gente vai olhar para a violência, para um caso de vingança, né? Gênero, raça, cor, e todos esses aspectos que no meu trabalho também aparecem articulados. Com relação à bruxaria, né, eu acho que a sociedade ela reproduz, né, a visão, né, da mulher, ou seja, tem toda uma indústria, né, que acaba lucrando em cima da venda ainda desse tipo de associação, né? A mulher como bruxa, a mulher de uma determinada idade, né, como bruxa, a mulher que usa-se de mecanismos, a mulher que não é mãe, né? E isso acaba tendo implicações no atual, né? Na forma como muitas vezes as mulheres são tratadas, ainda são vistas, né? E os filmes, eles colaboram para isso, né? Eles colaboram para reforçar, né, muito desses estereótipos que são estereótipos que vêm já sendo reforçados desde muito tempo. A gente pode voltar para o século de 17, 16, no período da atuação da Inquisição, né? Onde o principal grupo que foi levado para a fogueira eram mulheres. Mulheres que geralmente não eram vistas como mulheres vistas dentro do padrão, né? Então não eram mulheres, era a vizinha solteira, era a mãe solteira, era que não tinha marido, era aquela que tinha um conhecimento de medicina, né, de ervas. A bruxa com o caldeirão é isso, né? Ela tem um conhecimento, ela pode fazer um mal, ao mesmo tempo que ela pode fazer o bem, ela pode fazer o mal, mas muito mais o mal do que o bem. E eu discuto isso com os meus alunos, né, para fazer com que eles percebam, né, o quanto esse tipo de associação está presente ainda no nosso dia a dia, ele aparece, ele é reforçado, né, a partir de imagens, de souvenirs que são vendidos, de músicas que são lançadas, de filmes, mas a gente precisa estar atentos a isso, né. Eu vou fazer uma pergunta, a última pergunta, e vou fazer 3 perguntas bem curtinhas para a gente finalizar, né? Porque eu não queria ocupar muito tempo da professora. Aproveitando esse tema do filme, eu queria saber assim, como que vou utilizar a série Dahmer, né? Mas a gente tem vários exemplos. Uhum. Por exemplo, o exemplo do filme de 95 lá da Pocahontas, que reintroduz uma personagem histórica americana, né? E faz um filme de animação em cima disso. Mas Dahmer, né? E vários, tanto gêneros como produtos, documentários, essa ascensão num gênero que a gente chama de true crime, e vários games, enfim. Como que a professora vê essa questão desses produtos midiáticos, eles acabarem se utilizando de contextos históricos, e isso é perfeitamente normal, mas às vezes essas narrativas elas acabam mudando alguns detalhes, porque, enfim, a gente está num campo ficcional.
E aqui eu até coloquei na pergunta o exemplo do Dahmer mesmo, né? Que é uma situação que vira uma série estrondosa na Netflix, mas é meio até que faz uma espécie de micro-história, né? Assim, a própria série faz uma espécie de micro-história do evento histórico, mas tem algumas mudanças, né? Alguns personagens, por exemplo, não tiveram. Por exemplo, teve um caso no episódio 6 que eles enaltecem a relação de Dahmer com um personagem que é surdo, né? E parece que não foi bem assim. A Glenda, por exemplo, que é destacada na série como uma vizinha, ela não é exatamente a vizinha do lado. Mas, enfim, a pergunta que eu quero fazer para a professora é: então é perfeitamente normal que séries, animações, games façam uma tradução e se utilizem de eventos históricos e personagens históricos. Mas como que fica o historiador diante desses produtos? Isso acaba influenciando. E aí, como que o historiador tem que lidar? Ele tem que ignorar esse produto, não olha para esse produto, e ao mesmo tempo são produtos que acabam direcionando um outro olhar, que pode ser, que pode enaltecer, mas pode acabar deformando. Então eu meio que lanço assim essa pergunta para entender melhor. Talvez nem o historiador, né, professora, mas assim o cientista social, o cientista de humanas, que aí a gente coloca todo mundo, né? O historiador, o sociólogo, o cientista da comunicação. O que a professora acha disso? Eu confesso que eu não assisti a série Dahmer. Eu já estou com vergonha aqui, porque os meus alunos vivem comentando. E Mas vivem. pode usar outro exemplo, professora. Pode usar qualquer exemplo que a professora. Mas eu vou assistir. Mas o que eu tenho para dizer é que tanto as séries como os filmes e games, eles vão revelar muito mais sobre o tempo em que eles foram produzidos, e isso é mais importante para o historiador, do que especificamente os fatos que inspiraram, né, a produção, né, do que eles estão retratando. Então, se tu for fazer um estudo sobre mundos ficcionais de novela, games, séries, aí eu acredito que a pessoa que for fazer isso, ela deve dar atenção para o momento da criação e fazer perguntas pertinentes, né? E o que seriam perguntas pertinentes, né? Sobre esse momento? Quem produziu? Quem era o público-alvo? Como que esses discursos misóginos se reproduzem? Será que eles aparecem, né? Porque tem um público-alvo, né? E não é tanto a inspiração, a história que inspira, né? Quais mensagens é nisso? Quais mensagens estão sendo transmitidas, né? Quem são as pessoas que vão financiar? Isso é muito importante. Quem vai financiar a obra? Quem está financiando essa obra? Com que interesses? Então, perceba que tem que sair também, não tanto ficar mergulhado na historinha, né? Tem que sair um pouco e tentar entender este contexto de produção desses materiais. O historiador que for. Esses materiais são válidos para pesquisa, né? Para pesquisa histórica, para se produzir conhecimento agora, para produzir conhecimento sobre o passado, enfim, eles consideram eles, como eu, como outros historiadores, né? E aí, conforme for fazendo essas perguntas, vão surgir aí outras perguntas que vão ser interessantes de serem respondidas pelo pesquisador, né? Que é só pesquisando, só pesquisando para saber. Quando se pensa em microhistória, né, e se vai, por exemplo, estudar um diretor, um diretor responsável por uma série de filmes, né, num determinado período, filmes com uma determinada característica, né, você não, se utilizar a microhistória, e a microhistória com esse caráter bem de experimento, experimental, você vai ver
Não tem uma fórmula, não tem um modelo, não dá para lá e pegar, Guilherme, Gilmar, você pode fazer assim, assim, porque fulano fez assim. Não, porque cada pesquisa trabalha com fontes com fontes diversas, e às vezes tu não tem tantos filmes, às vezes tu tem só um filme, às vezes a pessoa que tu estás pesquisando, o diretor que tu está pesquisando não deixou tanto documento, mas é importante você fazer uma história para entender a obra dele, não só a história dele enquanto diretor, mas quem ele foi enquanto adolescente, como é que é a vida privada e familiar dele. É conectar, é tentar ver esse indivíduo dentro de uma totalidade. Porque você entendendo esses outros campos, você vai conseguir ler aspectos dessa criação dele. Se você não olhar para esses aspectos, você não vai conseguir ler esses aspectos da criação, ou seja, olhar para o familiar, olhar para essa trajetória, esse percurso de vida dele até o momento da realização, como é que era a vida privada, a vida relacional fora do campo profissional, os relacionamentos amorosos, isso se você tiver informações, com quem ele se relacionava, com quais outros diretores, quem era o grupo de diálogo dele, quais eram as frustrações, isso é muito importante. Aí você entra numa questão psicológica, né? A microhistória está a todo momento trazendo essas questões profundas do personagem, porque ela tem também essa preocupação em entender essas contradições do personagem, né? Aquilo que é profundo dele. Eu até senti vontade de escrever um artigo agora, né? E eu lembro vários textos que o Ginsberg faz exatamente isso, né? Por exemplo, lá no texto do medo, acho que está no Olhos de Madeira, se eu não me engano, que ele faz uma análise do Thomas Hobbes, por exemplo, né? E o Ginsberg não faz uma análise só de personagens, mas faz também de pinturas, enfim. E eu vou fazer 3 perguntas. Deixa eu só acrescentar uma coisa. A gente está falando de diretores, né? Pessoas que adquiriram talvez um certo sucesso. E a microhistória, uma das coisas que eu acho fantástico da microhistória é que ela diz assim: dá atenção para aqueles indivíduos que também não tiveram sucesso, se você encontrar fontes, né? Por que as obras, os filmes que não tiveram tanta repercussão, porque eles também vão te explicar muito sobre o período. Eles também vão te dizer muito sobre aquela realidade. Aqueles que não são bem-sucedidos. Eu pensei até de uma outra maneira. Por exemplo, por que determinado personagem foi, de certa forma, apagado dentro de uma série, ou por que... Enfim, são coisas que... todo um campo, né, professora, que a gente poderia trabalhar. Exatamente. Ou se você for fazer você pode até fazer uma comparação, né, na pesquisa entre um filme ou um game que é super, que tem um sucesso tremendo e o outro que não. E aí nessa comparação você vai conseguir ver coisas que você não veria se você não colocasse eles em confronto, na comparação. Professora, eu quero que você me indique, então, 2 livros e uma série. Ou um filme, né? Só para a gente dizer que a gente não... Eita! Só para dizer que a gente não tem diversidade de documentos, né? Que a gente sugere só livros. 2 livros que você acha importante. Pode ser da microhistória, pode ser de história de maneira ampla. E uma série ou filme. Um filme, um livro, o Vulgo Grace, eu acho que tem esse filme no Netflix, que é um romance. Eu não vou lembrar agora o nome da autora, mas tem um filme sobre
sobre esse livro no Netflix. É muito bom. É sobre um crime que aconteceu nos Estados Unidos, na segunda metade do século XIX. O livro é fantástico, é uma literatura, e o filme também é bom, mas o livro é fantástico. Dá para dizer que é um livro de microhistória. E tem mais algum livro, profa, que você indicaria? Um livro teórico, por exemplo. Um livro teórico... Ou você acha que todo mundo tem que ler O Queijo e os Vermes? Os meus alunos estão tendo que ler O Queijo dos Vermes. Eu não me vem nenhum agora aqui. Deixa eu ver. Não me vem nenhum. Da microhistória eu não vou ficar falando tanto. Teórico. Eu indicaria, assim, Thompson, que é muito conhecido, né? Thompson é fantástico dentro da historiografia social inglesa. Costumes em Comum, do Thompson. Ou Montaliu, do Ladurie, que é um estudo de uma aldeia, que é um estilo de microhistória francesa, história do lugar, não é a microhistória italiana, né? Não está inspirado no método, mas é um estudo bem interessante, porque mostra todas as questões da aldeia, né? Honra, vergonha, fofoca, casamentos. Montaliu. Professora, nesse último período, uma das disciplinas, se não foi a mais atacada, mas uma das disciplinas mais atacadas para o professor de ponta que está lá na sala de aula foi a história. E eu queria saber que conselho você dá para esse professor que está nessa tensão, né? Acho que a palavra narrativas, né, ganhou uma diferença, ganhou um outro sentido, né, nesse momento que a gente conturbado do Brasil, de pandemia e aspereza política, e também um professor de história que tem que lidar com redes sociais, com a disputa com jornalistas, com divulgadores científicos sérios e não sérios, youtubers, influencers digitais, e até qualquer pessoa que queira falar de história fazendo uma thread no Twitter, né? Então, que conselho que você dá para esse professor de história que está lá na ponta? Boa sorte para os professores do front, né? Que estão tendo muita dificuldade, porque história trabalha com narrativas, né? História não é a narrativa do avô, a história não é a narrativa do vizinho, a história trabalha com essas narrativas para chegar à história, para chegar a uma construção do que foi realmente aquilo que ocorreu no passado. Então, narrativas do vizinho, narrativas do avô, fotos, documentos, são fontes para a história, E a grande dificuldade hoje do historiador, né, e dos professores de história é conseguir fazer com que os alunos consigam ter pensamento crítico. É conseguir não absorver as coisas como se tudo fosse natural, como se aquilo fosse verdade. É fazer uma crítica em relação àquilo que está sendo posto ali no site, no vídeo. Isso a gente trabalha em sala de aula, né? Qual é a fonte, quem está dizendo, aquilo não é a história, né? Mas ele contou, ele viveu. Sim, ele contou, ele viveu, mas não é a história, é fonte para a história. O historiador vai trabalhar com aquilo, vai utilizar ferramentas para chegar a uma construção do que foi um evento, do que ocorreu no passado. Para isso, é preciso, então, acionar uma série de saberes e técnicas, né? Não é todo mundo que pode produzir história, sair contando história e vendendo essa história como a verdade, né? E por último, a professora ela vai lançar
né, já está em pré-venda. A professora, ela, em conjunto com o Alexandre Kasberg, eles vão lançar Territórios da História, o Micro, o Local e o Global. Então, eu deixo a palavra em aberto para a professora dizer o que a gente pode esperar desse livro, como que foi a organização, e deixo o espaço aberto para ela convidar a gente para ler esse livro, né? Sobre os livros que eu publiquei, esse livro que você mencionou é fruto do quarto evento, né, quarto simpósio internacional de microhistória, trajetórias e imigração. Mas sobre os livros que eu já publiquei, as pesquisas que eu já fiz, eu só quero destacar que os locais, as trajetórias particulares que eu analisei, a comunidade, sempre foram os locais de experimento, né? Eu sempre me dediquei a lugares de colonização europeia, a personagens que tinham uma ligação com esse mundo europeu ou eram imigrantes, mas nunca foi a minha intenção nunca foi ficar na aldeia, ficar nesse contexto, encerrar, ser uma história apenas dessas pessoas e desse lugar, né? E aí eu posso dar um exemplo, que é o livro que tu já mencionou, que é a tese, né, que é Áreas de Vingança, mas que o livro tem o nome O Poder na Aldeia, e que foi publicado em 2020 em inglês, né? Então mostra que não é uma historinha local, ou seja, tem pessoas do outro lado do mundo que querem. Eu me convenci que tem pessoas do outro lado do mundo que acham interessante, né, o que eu trago ali, e que o que eu trago, que é a trajetória de um padre, a morte desse padre, que vai acontecer numa pequena comunidade no interior do Rio Grande do Sul, no século XIX, traz esse episódio da morte, traz questões, a análise desse episódio traz, através disso, eu pude acessar questões importantes sobre o funcionamento de uma comunidade camponesa, como práticas, valores, práticas de justiça, num universo formado por imigrantes, né? Então, eu acho que essa é uma das perguntas que podem ser levadas para outras realidades, outras temporalidades e realidades, em tempos e contextos diferentes. Bom, então eu agradeço a professora, vou pedir para ela ficar aqui enquanto eu termino a gravação, mas eu queria deixar esse último recado. Agradeço muito a professora por essa 1h30 de conversa sobre microhistória, e eu acho que é isso, professora. Eu vou terminar a gravação. Obrigada, Gilmar.